Olá, amigos. Estamos iniciando, depois de um intervalo, mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente. No dia 28 de agosto passado, a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Santa Maria, completou 58 anos de atividades, sendo uma instituição sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária ou sem qualquer conotação religiosa, que tem como principal objetivo a união e o desenvolvimento do setor varejista. A entidade presta serviços em informação, além de oferecer diferentes tipos de convênios, suporte e capacitação a seus associados, que somam hoje quase 1.200. Essa entidade é, sem dúvida nenhuma, um dos principais órgãos representativos do comércio varejista da cidade. Por esse motivo, o programa Santa Maria Frente a Frente de hoje, em alusão aos 58 anos da CDL, tem a satisfação de receber Márcio Rabelo, presidente da CDL Santa Maria, Marli Rigo, diretora tesoureiro da CDL, e Lúcia Trindade, gerente executiva da entidade. É uma alegria muito grande recebê-los e eu começaria ouvindo, para certamente gáudio dos nossos telespectadores, a palavra do presidente, considerando, Márcio, que o comércio varejista é responsável por 78%, por aí, dos empregos de Santa Maria, né? Dos empregos com carteira assinada, evidentemente. Isso significa, não, 87%, eu já estava fazendo uma confusão, mais ou menos 76 mil empregos, eu acho que em torno disso, né, e chega de 80%, 87% dos empregos. Tudo isso conforme dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Consta também que o comércio varejista signifique cerca de 65% do produto interno do produto interno bruto, do PIB, né, de nossa amada Santa Maria. Como é que tu vês isso? Como a entidade se posiciona em relação a isso? Que tipo de consequência isso tem? Porque isso gera uma enorme responsabilidade, né? Na medida em que o carro-chefe, a atividade do varejista é o carro-chefe, pode dizer, da economia santamariense, né? E vocês têm essa responsabilidade nas mãos como entidade que coordena e representa o segmento. Com toda certeza, eu quero iniciar cumprimentando a ti, Candinho. Um abraço, Márcio. Obrigado. Marli Rigo, nossa ex-presidente, atual querida, amada, diretora financeira. Parceira do programa, né? Querida. Nossa diretora, nossa gerente executiva, Lúcia Trindade. Então, uma honra, né, participar aqui do teu programa, juntamente com essas pessoas que fazem parte da nossa história, né? Esses 58 anos, nós costumamos chamar a nossa querida CDL de Jovem Senhora. Então, desde 28 de agosto de 1964, estamos aí trabalhando, né, uma representatividade muito forte, numa cidade que é tipicamente comercial. A nossa categoria, juntamente com o setor de serviços, responde aí por a maior fatia do PIB da cidade. É uma responsabilidade gigante. Eu sempre costumo destacar que a força, a construção que foi feita há 8 anos, ela é fruto do trabalho de muitas gestões sérias, responsáveis, de diretorias atuantes e de colaboradores, né, e parceiros que sempre nos deram um suporte muito significativo. Hoje é uma honra para mim estar à frente dessa instituição. Temos essa nobre missão de oferecer resultados, construir, né, um novo legado, aí, preservando os legados deixados pelas gestões anteriores. E estamos desenvolvendo muitos projetos, né, alguns ainda estão por vir, para que a gente consiga fortalecer a nossa categoria, de transformar o comércio de Santa Maria num segmento mais competitivo. Então, ao longo da história, nós fomos fazendo modificações muito importantes que resultaram na solidez que hoje a nossa instituição adquiriu. Todos sabem que
lá no início, lá nos primórdios, não, ainda Clube de Diretores Lojistas, assim era chamado lá no início. O principal serviço, o principal fator que fazia com que as empresas se associassem à CDL era para a utilização da plataforma de consulta e registros e, consequentemente, ter uma concessão de crédito, né, de crediário para os clientes mais assertiva e mais segura. Ao longo do tempo, a gente foi diversificando a nossa matriz econômica, agregando novos serviços, né? Hoje nós contamos com um portfólio bem diversificado de serviços, temos diversos serviços e convênios para contribuir, né, com a melhoria dos resultados no dia a dia dos lojistas, e isso torna muito interessante, né? Justifica também os quase 1.200 associados que nós temos. Hoje a CDL, desde planos de saúde, através de convênio, ela oferece departamento de cobrança para recuperar, né, dívidas. Recuperação de crédito para os associados. Temos recrutamento e seleção, temos assessoria jurídica, temos um banriponto lá dentro da nossa instituição para oferecer esses serviços bancários no dia a dia, né? Então temos serviços muito importantes, certificação digital, enfim, é um portfólio bem rico e que dá um suporte muito interessante para o nosso associado. Juntamente com esses serviços, nós também buscamos desenvolver projetos que aproximem os associados da nossa instituição e também os lojistas, né, para se tornarem associados. Tem alguns projetos que nós startamos na nossa gestão atual, né, um deles o Café com o Associado. A gente está na nossa 3ª edição, vamos dar continuidade agora no decorrer do ano, que também visa aproximar o associado, né, trazer o associado para dentro da instituição, para que ele conheça toda a estrutura física da CDL e também todos os serviços, né, tudo que a CDL pode oferecer a esse associado para contribuir ali no seu desempenho, na melhoria do seu desempenho, dos seus resultados no dia a dia das suas atividades. Então é um desafio muito grande, mas nós temos uma diretoria muito qualificada e uma equipe de colaboradores também muito engajada com os nossos objetivos, e isso justifica muito do que a gente vem conquistando ao longo do tempo, né? Recebemos uma gestão da presidente Marli muito sólida financeiramente, a entidade constituída, consolidada, né? Temos investimentos que estão sendo feitos nos imóveis, né, que nós possuímos, e isso também vai resultar em outro canal de entrada de recursos, né, e geração de resultados para a nossa instituição. Então é um desafio grande, né, numa cidade tipicamente comercial, estar à frente de uma entidade tão importante e tão respeitada como a CDL. Mas a CDL não se resume apenas em prestação de serviços para os seus associados. Nós estamos atentos, apesar de sermos uma entidade apartidária, né, sem um viés ideológico político, obrigatoriamente nós nos envolvemos com a pauta política, principalmente aquelas pautas que resultam em impactos à nossa categoria. Então esses temas, quando abordados na nossa cidade, nós procuramos nos envolver e dar a nossa contribuição. E evidentemente, Márcio, há que haver nessa questão política também uma preocupação em relação à representatividade política da cidade, né? É preciso que nós tenhamos representantes dos parlamentos, tanto estadual como federal. Quer dizer, a partir daí, obviamente, independentemente dessa digamos assim, de se definir política ou ideologicamente por um lado ou por outro, deve ser, obviamente, como de todas as entidades, e deveria ser de toda a nossa população, ter uma preocupação em relação a que nós possamos ter nossos representantes nos parlamentos, de tal maneira que a gente tenha peso, né, tenha voz e possa ser ouvido, porque muitas vezes as nossas reivindicações ficam postas de lado, porque no confronto com outras regiões do estado, por exemplo, vamos comparar com a Serra, né? Obviamente a Serra tem muito maior peso na hora em que um governante, por exemplo, precisar destinar algum tipo de recurso que eventualmente possa ser disponibilizado, independentemente de uma situação prevista no orçamento, vai disponibilizar para quem tem mais peso político, para quem tem mais força, para quem tem mais votos na hora de resolver as coisas na Assembleia, né? Mas Marli,
No alto da tua experiência como comerciante, como dirigente da CDL, como é que ficam, como se dão as relações da entidade com a sociedade, com a comunidade, com o consumidor? Como vocês agem em relação a isso? Que evidentemente o Márcio fez uma belíssima explanação e conseguiu deixar bem claras as coisas em relação ao papel da CDL como órgão de coordenação do setor do comércio, do setor varejista, né? Mas e a população, o consumidor? Como a CDL se comunica com ele? Quais são as ações eventualmente desenvolvidas no sentido de fazer com que também o consumidor possa se beneficiar da atividade de vocês? Candinho, primeiramente, um prazer estar aqui no teu programa. Eu que digo, coisa boa. Juntamente com o Márcio, com a Lúcia, nós falarmos um pouco do que é a história da CDL, ou baseado nessa tua pergunta, é impressionante o quanto a comunidade, seja ela do meio empresarial ou habitantes da cidade, também enxergam as instituições. E também é interessante que nos cobram ser modelo, sendo dirigente, ser modelo de colocar em prática as boas ações para a comunidade. Eu estou na CDL desde 2005 como sócia patrimonial, eu era sócia efetiva. Então, para entender, Candinho, nós temos os sócios efetivos e 41 sócios patrimoniais, que desses 41 sai a diretoria. Então, a comunidade muitas vezes ela não entende e ela diz, é aquele mesmo grupo. Só que o estatuto da CDL, ele permite que da diretoria só saia aqueles 41. Então acaba só tendo a mudança das cadeiras. Por exemplo, eu fiquei anos fazendo a diretoria de eventos, depois eu fiquei numa gestão como vice-presidente, não quis assumir, fiquei numa outra gestão como vice-presidente. Aí o presidente se ausentou, eu assumi a minha interina gestão, depois fiz a minha gestão e fui meio que forçada a fazer a segunda gestão. Então eu fiz 5 anos de presidência da CDL e acho que eu vivi um dos piores momentos que nós, não só Santa Maria, mas eu acho que foi a nível mundial, foi sistêmico, que foi a pandemia, que a gente viveu, acho que o ápice de tudo, e todos nós tivemos que nos reinventar. Acho que todos nós conhecemos o fundo do poço e o início de tudo de novo. Então, eu acho que nós, enquanto representantes, temos uma responsabilidade não só com os colegas lojistas, mas com a comunidade, sim. Porque o que uma empresa faz? Ela atende a comunidade, ela atende necessidades. E a CDL, ela cuida da parte comercial, serviços, que nós tivemos que se transformar numa empresa de serviços também, porque existe a diretoria que trabalha voluntário, mas nós temos 22 pessoas que são remuneradas, que são funcionários e que esses sobrevivem da entidade. Então nós, gestores da CDL, temos que ter um cuidado redobrado, porque o que não é da gente tem que ser mais bem cuidado ainda. E é dos sócios das empresas, sejam elas sócias ou não, e da sociedade como um todo. Então, nesses anos todos, Candinho, eu acho que eu mais aprendi do que eu doei. A gente diz sempre que a experiência nos faz a gente os anos de experiência nos dão muitos aprendizados. E eu só sou grata às oportunidades que eu tive e
continuo achando que é também uma atitude de humildade tu deixar de ser presidente e já na próxima gestão tu estar ali só ajudando aquela diretoria. Então eu acho que se todos nós nos doarmos um pouquinho para a nossa cidade, que nos acolhe, que nos dá tanto, a gente vai ter sim uma sociedade melhor, mais bem assistida. E a CDL, legalmente, ela cuida mais da parte comercial, porque existe o Sindilojas, que cuida da parte legal, e o Sindicato Laboral, que sabe que é o sindicato que decide junto com o Sindilojas as leis e as convenções. Mas a CDL, ao longo dos seus 58 anos, eu acho que ela já vem deixando um legado muito bacana na nossa cidade. Tenho, assim, sem dúvida nenhuma, a imagem, né, digamos, aquilo que é transmitido para o cidadão comum, obviamente a CDL é muito mais conhecida, né, está muito mais ligada à representatividade da atividade comercial do que as outras entidades referidas, por exemplo, que tem, né, digamos, legalmente, papéis específicos do ponto de vista legal e de representatividade de vocês. Lúcia, como é que é? Tu és executiva da entidade. Como é que é gerenciar isso? Talismã. Como é que é gerenciar isso? Como é que é coordenar essas coisas de tal maneira que tudo funcione adequadamente do ponto de vista dos associados, do ponto de vista do quadro funcional que vocês têm e das relações que, né, permeiam essas variadas atividades associados? Agora fiquei sabendo, não sabia dessa situação de que são 41 sócios patrimoniais, e são esses que podem compor a diretoria, né? É só uma curiosidade, é possível ampliar esse número de sócios patrimoniais? O estatuto permite né? que venha a ser até 100 sócios patrimoniais, pelo que eu entendo, né? Nosso grande desafio é descobrir, né, revelar novas lideranças que Mas tem muita capazes, gente né, boa que talvez a gente pudesse... e que queiram aceitar trabalhar voluntário também, né, Candinho? E aqui nós temos, eu acho, claramente postas essas situações pela experiência da Marli, né, do Márcio, que é mais jovem que a gente, né, Marli? Pelo menos aparenta. Não sei se ele andou fazendo uma harmonização facial e pintando o cabelo, não sei. Né? O nosso tá natural, né, Candinho? Ainda não precisei. Mas vamos lá, Lúcia, quero te ouvir também, nós queremos te ouvir. Primeiramente, muito obrigada, Candinho, por estar aqui falando um pouquinho da nossa CDL, né? Ainda mais com essas duas presenças aqui que eu me inspiro muito e admiro muito, né? Bom, falar da CDL é extremamente confortável para mim, tá? Porque eu já faço muito tempo que eu estou lá dentro, já quase 22 anos. Mas eu assumi essa gerência executiva... Começou cedo também, né? Começou cedo demais, né? Essa gerência executiva no início da pandemia, né? Em 2020, né? E isso fez nos enxergar um outro panorama. Como tu disse, hoje a gente tem 41 associados patrimoniais, né? Mas nós temos quase 1.200 associados efetivos. E essa é a nossa busca para aumentar os patrimoniais. Nós temos que aumentar os efetivos ou trabalhar os efetivos que queiram estar conosco, porque é um trabalho que envolve bastante, né? Hoje a gente tem uma equipe interna com 15 funcionários, uma equipe extremamente preparada para atender as empresas. Temos empresas dos mais diversos ramos associados, não só lojista, como temos também prestação de serviço, né? Profissionais liberais. Temos uma gama de serviço muito boa para oferecer para essas empresas, como o Márcio falou, a gente trabalha com certificação digital, capacitação. Temos um espaço agora reinaugurado, que é o nosso auditório lá, que é para oferecer ao nosso associado também, com valores diferenciais para eles, né? Então, a equipe é extremamente envolvida, bem envolvida mesmo. Trabalhamos, como a dona Marli disse, como uma empresa, né? Todos bem focados no nosso bem maior, que é o nosso associado. É a busca constante que o associado se torne parte da casa, que é a casa do lojista que a gente carinhosamente está chamando, né? A gente quer
que ele pertença mais, que ele tenha esse sentimento de pertencimento da CDL. Porque a CDL, sim, ela é uma das entidades mais conhecidas, né? Então a gente quer fazer que isso seja parte agora da rotina deles, que eles andem mais lá dentro, que eles circulem mais lá dentro, que eles utilizem os nossos serviços, que eles estejam mais conosco. Isso é um desafio que a gente trabalha numa busca constante. É interessante, Lúcia. É outra, eu só vim aqui para aprender, né? Como normalmente acontece. Eu não tinha essa compreensão das coisas em relação à possibilidade de que, por exemplo, profissionais liberais fizessem parte do quadro associativo ou empresas não comerciais e tal, né? Nos sócios efetivos podem ser, sim. Podem, né? Podem, É interessante isso, né? As empresas todas Sim. com CNPJ, né? E os profissionais Basta liberais. ter CNPJ. Isso, e os profissionais dizer, liberais que são autorizados, que têm as suas carteiras funcionais, né? Podem participar do quadro efetivos. Isso se deveu também muito à nossa diversificação do mix, né, de serviços, Candinho. Prestado pela entidade, né? Hoje nós temos serviços que atendem desde o comerciante até o prestador de serviço, até o profissional liberal. Então, a instituição acabou adquirindo essa solidez muito por causa disso, né? Pela diversificação. Exato. Isso é interessante e reforça realmente a importância, essa percepção a qual eu me referi, que a Lúcia também falou agora, do ponto de vista do cidadão comum, do consumidor, né, em relação ao papel que a CDL tem. Teve uma época em que a preocupação era aquela da regularidade do ponto de vista da situação cadastral das pessoas, né? Quer dizer, falava, até tinha um certo receio, né? Mas isso também, o trabalho de vocês e o tempo acabou desmistificando, né? Quer dizer, na realidade é uma prestação inerente à atividade em relação aos comerciantes, mas tem o outro lado também, né? Sim. Isso me parece assim que é relevante a gente considerar, né? E 58 anos, por mais que alguém na situação que eu estou, eu acho que 58 anos é praticamente um adolescente, né? É muito jovem, mas é uma história, né? É uma história. Quantos fundadores são? Vocês têm essa informação, Márcio? Quantas empresas fundaram a CDL? Nós não temos o número exato, né? Mas nós tínhamos, até inclusive essa semana nós estávamos conversando sobre, fizemos uma revisitação à ata, né, de constituição do então Clube de Dirigentes Lojistas. Tem mais de 10 empresas aqui da cidade, né, que faziam parte ali. Eu sei que a Casa Zeni é uma delas, Risato, Casa Lang, se eu não me engano. Muitas ainda já não existem mais, né? Assim, que é outro na atividade comercial. Que é uma outra Binato. Isso. Armazém Binato, exato. Armazém Binato. É uma coisa interessante, né? Porque essas empresas genuinamente locais, muitas delas acabaram encerrando as atividades em função da questão da sucessão, né? Como empresas familiares, algumas, né? Me parece assim, por exemplo, eu tive a Casa Lang, por exemplo, que era uma mega loja, Era né? Uma mega loja. Pelo que eu sei, simplesmente fechou as portas porque não tinha quem desse continuidade às atividades, né? É uma pena isso, né? Porque eu fico vendo essas lojas grandes de departamento que estão na nossa cidade, como estão espalhadas pelo Rio Grande, pelo país todo, algumas delas, começaram em cidades menores, quase a totalidade delas, cidades menores que a nossa, né? Em condições equivalentes ou piores do ponto de vista do início em relação às empresas que nós tínhamos, sei lá, há 58 anos, por exemplo, há 50 ou há 40 anos, né? E isso é uma coisa que sempre me deixa assim perplexo. Por que a gente algumas das empresas que nós tínhamos, que tinham esse potencial de crescimento, acabaram não se desenvolvendo e simplesmente encerrando as atividades? Algumas permanecem, né? São raras as empresas. Se tu fores pegar das relacionadas aí pelo Márcio, eu acho que só início. 20 empresas, agora eu dei uma revisitada aqui. Né?
A ata de constituição tem lendo rapidamente 20 empresas. Que tinha, acho que Central de Máquinas, Centrais de Máquina, o Gaudi. Posso dar alguns exemplos para vocês aqui, o Fernando Armazém Binato, né? A Drogaria Risato, Ferragem Santa Maria, Casas Roth, né? Irmãos Ugaldi e Companhia Limitada, a Casa Paris, Casa Cristal, Louças, Casa Leon, Ferragem e Artigos Eletrodomésticos. Bom, enfim, são aqui lendo rapidamente, dessas aí aproximadamente todas 20 empresas. Casas Eni continua, né? A nossa loja Eni. A maioria, muitos em função da própria sucessão, como você falou, né? Elegância feminina também. Elegância feminina também. Tem muitos, não vamos ler todos aqui. Sim. Porque... Mas assim, isso reflete um processo dinâmico na atividade empresarial da cidade, né? Mas também tem esse lado, né? A gente poderia ter a consolidação de grandes empresas a partir de Santa Maria, fazendo o papel que essas que vieram de fora fazem aqui, essas redes que vieram de fora. Agora há de se exaltar, Candinho, inclusive na semana passada nós fizemos um evento de comemoração, né, dos 58 anos da entidade, assim como a reinauguração do nosso espaço, que foi todo remodelado, né, revitalizado, está mais moderno. Então, da mesma forma que eu me manifestei naquela ocasião, há de se exaltar que a gestão atual está completamente alinhada com os propósitos que foram listados um a um no ato de fundação do Clube de Dirigentes Lojistas de Santa Maria. Então, a gente teve essa preocupação de fazer esse alinhamento e também de exercer uma gestão alinhada com aquilo que foi proposto lá no início, né, num plano de gestão que foi apresentado para a diretoria da CDL. Então a gente tem esse compromisso e está levando muito a sério. Que bom, Márcio. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Até agora tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando do programa, mas nós precisamos, o Ademir já me cobrou, Marli, precisamos fazer um intervalo. Eu vi. E já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como
parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatron é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatron resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com Santa Maria frente a frente, nessa edição em que estamos conversando, batendo um agradabilíssimo papo com o Márcio Rabelo, Marli Rigo e Lúcia Trindade, presidente, diretora tesoureira e diretora executiva da CDL, né? Num programa em que nós estamos conversando sobre a atividade da entidade, sobre as relações da CDL com os seus associados, com a sociedade santamariense, já que foram comemorados os 58 anos de fundação, de criação dessa entidade representativa e tão importante do segmento varejista da nossa cidade, que, como vimos no programa anterior, tem a possibilidade de assambarcar no seu quadro associativo outros segmentos profissionais, inclusive profissionais liberais. Mas durante o intervalo nós estávamos conversando e o Márcio referiu alguns projetos, algumas propostas que a entidade tem em relação ao relacionamento com seus associados e projetos visando, digamos assim, ampliar a atuação da entidade, quebrando algumas barreiras que aparentemente existem, no sentido de torná-la ainda mais pujante, mais forte, mais representativa, de uma forma mais universalizada na nossa cidade, digamos assim. Como é que é isso, Márcio? Exatamente, Candinho. Nós temos, como eu estava falando, um estigma de sermos uma entidade que só olha para o centro. Isso não é verdade. Nós temos uma atuação, procuramos atuar de forma descentralizada, mas para dar um passo mais consolidado nessa direção, tem um projeto que nós pretendemos desenvolver a partir do ano que vem. Nós começamos com o Café com Associado, vamos dar continuidade para atrair o associado, trazer o associado para dentro da nossa casa, para que ele conheça a estrutura, conheça os serviços, traga os seus feedbacks, quais são as impressões que o associado tem da instituição, mas também nós queremos revelar lideranças nesses eventos, capazes de fazer a coordenação de trabalhos nas suas regiões. Trata-se do CDL Bairros, um projeto que nós apresentamos no plano de gestão e queremos desenvolver a partir do ano que vem. O CDL Bairros ele vem para descentralizar a atuação da CDL, ofertando soluções sob medida, de acordo com as necessidades de cada região de Santa Maria. Então a gente quer estabelecer regiões em Santa Maria, dividir a cidade em regiões e para cada região determinar algumas lideranças para coordenar os trabalhos, e essas lideranças vão fazer a leitura das necessidades daquela região, fazer a comunicação com a entidade e nós vamos ofertar essas soluções de acordo com a necessidade.
Com isso, a gente espera ser mais assertivo, né, no que efetivamente aquela região específica precisa, mas também a gente tem o intuito de fortalecer as ações e aquilo que nós propusemos para o fortalecimento do comércio, como as nossas campanhas, por exemplo, né? Todos sabem que nós realizamos uma campanha muito forte no ano passado, né? Uma campanha de Natal, campanha Natal Presente, sorteamos um automóvel Gol 0 km, aqui para quem comprou, né? Valorizou o nosso comércio local, vales compras, enfim. Então nós temos ações e projetos, campanhas, muito com esse propósito de proporcionar melhores resultados para os nossos associados e para o comércio de Santa Maria. E a atuação nos bairros, nós acreditamos que vai ser muito mais potencializado o alcance dessas ações, tendo essa comunicação direta e descentralizada com diferentes regiões da nossa cidade, né? Então a gente tem esse propósito e esperamos que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Vem aí a campanha Natal Presente 2022 também. Falou como a CDL, qual a preocupação que a CDL tem na comunicação com a comunidade de Santa Maria, com o comércio de Santa Maria. Essa é uma campanha completamente alinhada com ano passado nós fizemos um programa que participasse, que nós abordamos essa questão, né? Esse que digamos assim, é um projeto que já tem algum tempo também de vida e que está consolidado, né? Essa campanha de Natal, né? É uma das tantas que existem, quando referiste, que propicia essa relação mais próxima da entidade com a comunidade. Mas esse projeto relativamente à descentralização CDL nos bairros, também de alguma forma impactaria numa tentativa de redução da informalidade, de alguma forma? Não é uma preocupação também da entidade, a questão da informalidade? Nos preocupa, não apenas do bairro, como aqui, a informalidade está batendo na nossa porta, aqui no centro de Santa Maria, né? Que nós levamos, inclusive, dentro desse espectro de atuação política que eu acabei de falar no quadro anterior, Candinho, nós vendo reuniões, um diálogo aberto com a prefeitura. Era o segundo degrau, a partir das relações da entidade com o poder público municipal, os caminhos que existem, as dificuldades que existem, os entraves que existem nesse processo que tem que ser necessariamente uma via de mão dupla, né? E muitas vezes a gente sabe, pelo menos alguns segmentos empresariais de Santa Maria, já participaram de programas aqui conosco, revelaram extrema dificuldade em obter respostas efetivas do poder público municipal em relação a determinadas reivindicações, né? Sim. Historicamente, a nossa entidade sempre teve um diálogo muito bom e aberto com o poder público municipal. Não seria diferente nessa gestão. Obviamente que algumas divergências acontecem, como entre qualquer instituição, aconteceram algumas, né? Nós tivemos uma luta aí mais recente pela uma solução para aquele impasse ali do calçadão de Santa Maria. Tivemos a resposta que nós gostaríamos, né? Hoje nós vemos a obra pós-licitada finalmente andando, acontecendo. Estamos vendo efetivamente uma qualidade. Que parto difícil, meu Deus. Foi do difícil, céu, né? Mas a gente está lançando um olhar muito mais otimista agora, porque nós estamos vendo efetivamente a obra avançar e com qualidade. Isso que é o que mais importa. E também com um cronograma sinalizando o final. Então, é uma demanda dos lojistas para nós lançarmos um olhar mais otimista, mais positivo, né? E efetivamente isso vai acontecer para que a gente consiga retornar o fluxo de pessoas com a revitalização desse que é o cartão postal de Santa Maria. Mas esse é apenas uma das questões. A gente discute dialoga com a prefeitura em várias outras pautas. Agora, mais recentemente, estamos também em franco diálogo com o IPLAN. Até há de se ressaltar uma iniciativa muito positiva do novo presidente do IPLAN, Eduardo Mielke, né? Que está chamando, né, as entidades empresariais e os atores ligados
a atividade de sinalização de fachadas aqui em Santa Maria. Está para entrar em vigor o Anuncie Legal, né? Pois é, que é um projeto, a lei já, né? Que era um projeto uma lei muito antiga, desde 2015 foi publicado. E aí foi se adiando. Como tem o caminho legal também, né? Isso, houve uma sensibilização do poder público municipal quanto às dificuldades que o comércio enfrentou nos últimos anos, né? E aí foi se adiando. Mas agora essa discussão voltou à tona, né? E o importante, há de se ressaltar, que a gente está participando do processo. Então o IPLAN chamou as entidades empresariais e nós vamos fazer parte do processo. O novo decreto, que vai ser redigido, vai ter efetivamente a participação das entidades empresariais. Então isso é importante, né? Essa atuação naquilo que impacta a nossa categoria é o que a gente exalta ali de um grande ganho aqui para a cidade de Santa Maria. Né? Lúcia, é a primeira vez que participa do programa, né? Então, a Marli já é nossa parceira antiga. Sou decana. Somos. Né? Digamos assim, o programa, você estás observando, tem um caráter de absoluta informalidade. Né? Se tu quiseres interromper o presidente, não tem problema nenhum, pode... Posso interromper? Depois você acerta hora aqui no programa, tu pode, né? Inverter a coisa. Mas, Marli, queria ouvir a Marli agora sobre um tema também que já se conversou bastante aqui no programa, em diversas oportunidades, que é a questão, tu referiste, né, digamos, a expectativa que agora finalmente se tem de uma solução próxima para o drama Calçadão, né, que se arrasta por mais de 3 anos. A questão do aspecto do centro da cidade, que é deprimente em muitos locais. O estado das ruas é lamentável, de um modo geral. A iluminação, eu digo sempre que retrocedeu à década de 70. Tá? E do outro lado, quer dizer, isso tudo tu colocas o comerciante de rua. Do outro lado, tu tens a segurança, a asepsia, o colorido e a iluminação das lojas nos shopping centers. Como é que essa coisa se resolve do ponto de vista do interesse corporativo, da CDL, de como administra, se é que há um conflito nesse tipo de situação envolvendo o lojista de rua e o lojista dos shopping centers? Não há conflito, mas eu vou convidar a nossa presidente Marli também para se manifestar, senão eu tomo conta do debate. Não, mas eu sabe que eu já falei tanto em tantos momentos que até hoje eu sou mais ouvinte, mas eu já vivi isso, eu tive a experiência, Candinho, de ter ao mesmo tempo a loja de shopping e a loja de rua. Por isso é que eu te convidei para falar sobre o tema. Chegou a época em que eu tinha a loja shopping, a loja no centro de rua e a loja no bairro de rua. Aí as coisas, elas foram... tudo é mutante e tudo são fases. Por exemplo, para mim, a loja no shopping, ela foi boa, foi uma experiência maravilhosa, foi um investimento que eu tenho até hoje, eu continuo só como acionista no Royal, mas a minha filha queria ter uma vida mais planejada, com horário de loja de rua. E daí então, tivemos a loja do bairro durante alguns anos, e mais a minha do centro, e veio a pandemia e nós decidimos concentrar tudo no atendimento da loja do centro. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as duas funcionam bem para públicos diferentes. Tem o público que gosta de ir para o shopping, porque lá ele vai ter o horário de compras, de lazer, de ir para a praça da alimentação. E a loja de rua, ela fideliza mais aquele cliente tradicional que ele vai porque ele está habituado, ele sai para fazer alguma coisa. E um detalhe muito importante, que Santa Maria, ela não atende só a nossa localidade.
A minha loja está num local onde eu atendo 30% de pessoas de fora, que vêm pelo turismo da saúde. Eles vêm para Santa Maria para uma consulta e, consequentemente, eles já fazem outras aquisições, eles já fazem, atendem às outras necessidades. Então, nós temos que estar atentos para todas essas demandas, para todas essas necessidades, para diferentes consumidores. E a gente também tem que se preocupar que durante o fechamento das lojas, ou mesmo durante a pandemia, o comércio virtual também aumentou muito, mas ele ensinou muito também. E hoje ele é case para as pessoas que estão com vontade da volta humanizada. Hoje a loja de rua, a loja, seja ela do shopping, ou seja ela na rua, mas é a loja física, ela está ganhando um espaço muito grande, porque as pessoas também ficaram sedentas de irem... Do contato, né? Do olho no olho. Da humanização do trabalho. Né? Da humanização do trabalho. Então, eu acho que essas experiências eu já vivi, continuo vivendo no meu dia a dia, e eu acho que ninguém vai substituir esse olho no olho, como você estava falando, Candinho. Então, existe a preferência de quem quer ir lá para o shopping e existe a preferência de quem quer ir na loja física de rua. Essa também, ela pega aquele cliente que está só passando e vê uma vitrine e acaba entrando e se fecha alguns negócios, mesmo que a pessoa não seja um cliente fiel. Ela vem esporadicamente. Então, eu acho que todos os negócios hoje dependem de uma entrega muito importante para o consumidor, para ele se manter em pé. Esse contato permite isso, né, do consumidor se sentir distinguido, né, na medida em que tu podes olhar no olho, que tu podes trocar impressões, que tu pode... Eu sou uma pessoa que preciso do contato físico e tal, né? Quer dizer, aquela consultoria também. Essas coisas no comércio virtual, evidentemente, ainda existem, né? Quer dizer, então, importante essa retomada. Mas, passado, digamos assim, vencido esse aspecto do meu questionamento, e vencida também, acho que agora a gente pode considerar assim, a questão da pandemia e da retomada da vida com padrão de normalidade, já dá para perceber que a dinamização da economia voltou a um nível razoável, ou ainda nós estamos muito longe de atingir o patamar que nós tínhamos antes da pandemia do ponto de vista da atividade de vocês? São questões, são setores, tudo é bem setorizado, Candinho. Por exemplo, a CDL em 2020, que era durante a pandemia, nós tivemos um dos melhores anos da história da CDL economicamente. Os serviços não parou. Já para o meu segmento, que é a moda, e para o segmento eventos, a gente já recém está começando a engatinhar novamente, porque os eventos recém estão voltando. O setor do Márcio, ele explodiu durante a pandemia, porque era também um setor que foi necessário naquela época, diferentemente do meu, que eu tive que entrar na reinvenção do trabalho em casa, do não consome, não tem festa, não tem eventos. Então eu acho que tudo é bem setorizado e cada um dentro do seu setor teve que buscar estratégias de sobrevivência. Muitos ficaram no caminho, mas eu acho que o pior, eu acredito que já passou e que a retomada já está vindo. Ainda não dá para comparar números com o 2019, mas eu acho que já dá para dizer que está tudo bem. Sem tudo, aparelhos. Sem oxigenação por aparelhos. Acho que já dá para a gente respirar quase que com um certo alívio. Uma questão assim, vocês sabem, a Marli pelo menos sabe,
Eu fui procurador da Fazenda Nacional durante 30 anos. Estou aposentado há 1 ano. E hoje estou na atividade profissional liberal. Mas eu tenho então sempre uma preocupação com a questão tributária. Porque trabalhei diretamente com isso, né? E porque isso despertou em mim a necessidade de ver como profissional lá, advogado público ligado à área, o outro lado da questão, que não é simplesmente defender os interesses da União numa demanda ou executar um eventual contribuinte inadimplente. Né? É a questão da má distribuição da carga tributária. Eu não concordo muito, né? Podem até me convencer em determinados momentos de alguma razão nisso, mas eu não concordo muito que nós tenhamos uma carga tributária excessiva. O que nós temos é uma carga tributária mal distribuída, né? Que onera sobretudo o consumo e o trabalho. Né? Queria ouvir vocês a respeito disso, das angústias que isso gera na atividade de vocês. E até como entidade representativa de um segmento fundamental para a vida da cidade. Perfeito. Tua pergunta é muito pertinente, Candinho, porque agora, em época de campanha, né, nós recebemos muitos candidatos na CDL que vêm em busca das demandas, né, da entidade, principalmente ligadas ao segmento, né, à categoria a qual a gente defende e faz parte. Né? Então, tem muitas demandas tributárias, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, e muitas que nos preocupam muito, muito mesmo. Tem uma luta bastante antiga que a gente vem travando contra o diferencial de alíquotas, né? O famoso imposto de fronteira. Né? Então, ele consiste no pagamento de um diferencial, né, de alíquotas interno, o ICM interno aqui de 17%, menos o ICM tributado no estado de origem da compra. Né? Isso onera bastante as micro e pequenas empresas aqui gaúchas, principalmente as optantes pelo Simples Nacional. O governo Leite, diga-se a verdade, avançou muito nessa pauta, conseguiu eliminar de forma significativa, né, boa parte desse tributo, mas ele ainda existe, ele não foi extinto. Ele ainda existe e onera bastante, porque, por exemplo, produtos que têm a diferença de até 6%, eles não recolhem mais o imposto de fronteira, ou seja, ICMS em Rio Grande do Sul, 17%, comprou com ICMS 12% lá fora do estado, a diferença é 5%, não tributa. Acima de 6%, tudo ainda segue sendo tributado. Tu pega os importados, por exemplo, grande parte dos importados é tributado a 4% fora do Rio Grande do Sul. Tu pega uma diferença de 17 menos 4, são 13%. Então, o pequeno varejista gaúcho, ele de largada já sai pagando 13%. Ele está atrás do competidor da internet e do competidor do outro estado, já está atrás 13%. Fora os impostos que ele tem que pagar sobre o faturamento, que aí vem o Simples, né? O que mais nos preocupa é o concorrente de hoje. Até pouco tempo atrás, nós estávamos falando de um concorrente que estava no mesmo espaço geográfico que a nossa empresa. O meu vizinho, um concorrente da mesma cidade. Ao lado, né? Colega. Isso avançou para os grandes marketplaces nacionais, né? A gente tem vários players nacionais que vendem online, isso também impactou bastante o mercado, só que o mais preocupante hoje é o marketplace asiático. O marketplace asiático, que está fazendo propaganda todos os dias ali na TV aberta, que está vendendo o produto com preço ínfimo lá na Ásia, e esse produto está chegando no Brasil com frete grátis, entregue na casa do nosso consumidor, sem a mesma carga tributária que nós aqui pagamos, ele nos preocupa, porque ele vai quebrar muita micro e pequena empresa, que é a base da nossa economia. Então algo tem que ser feito. Essa é uma demanda que a gente vem trabalhando com todos os candidatos, né, tanto a governo do estado quanto a deputados, né, que nos procuram, nós recebemos e passamos essa demanda. Então, ponto número 1, com relação à questão tributária. Ponto número 2, e aí tu vai saber muito melhor do que qualquer pessoa. Historicamente, nós não temos uma atualização do limite a partir do qual as empresas optantes pelo Simples são desenquadradas.
Existe um limite de nível nacional que está em 4,8 milhões desde sempre. Há muito tempo que não é atualizado. E a nível estadual, o que é outra anomalia, né? Não tem como entender porque as alíquotas as faixas não se equiparam, 4,8 milhões em nível nacional, 3,6 milhões em nível estadual. É completamente incompreensível. Então há uma urgência de se equiparar essas alíquotas, mas não somente isso, de se atualizar. Da mesma forma que a tabela do imposto de renda há muito tempo não vem sendo atualizada. Outro absurdo, né? Outro absurdo. As alíquotas do enquadramento do Simples, há muito tempo elas não são atualizadas. E o que isso gera? O lojista que vendia um volume há 5 anos atrás, né, teria que vender um volume considerável de produtos há 5 anos atrás para atingir o limite de desenquadramento. Hoje ele não precisa vender tanto, porque a inflação, né, fez com que os produtos fossem reajustados e hoje se vende e se paga mais. Então isso é preocupante. Da mesma forma que a forma que o tributo é cobrado. Nós entendemos que é uma forma burra e ela vem contra os preceitos da nova economia, que exaltam que devemos buscar a recorrência e a escalabilidade. Ou seja, hoje existem faixas de enquadramento do Simples em que as micro e pequenas empresas, atingindo aquelas faixas, elas vão pagar um percentual maior. Ora, se o objetivo da nova economia é recorrência e escalabilidade, tu ganhar na quantidade e ganhar mais, vender mais e ganhar mais, essa lógica está equivocada. Então, teoricamente, as empresas que vendessem mais, as alíquotas deveriam ser regressivas, porque tu está incentivando o micro e pequeno lojista a vender cada vez mais. O que a gente vê hoje é pequenos empreendimentos. Quando chega no próximo do limite de desenquadramento, tu desestimula o crescimento. As empresas ficam preocupadas com a quantidade de impostos que vão pagar se desenquadrados do Simples, né? Então é outra anomalia aí que nós não concordamos. Essa infelizmente, é a realidade do ponto de vista tributário, né? Essas situações que tu abordaste. E do ponto de vista do consumidor, né? O consumo tu tens que gravar menos, né? Se tu incentivares o consumo, tu vai dinamizar toda a cadeia, né, econômica. De todos os segmentos. Todos os segmentos. Né? Quer dizer, então, eu fico assim, de repente eu sou errado, mas a mim me parece, e não me convenceram, os discursos em sentido contrário não me convenceram, que se tu onerares menos, tu dinamizas o processo e o que tu ganharia menos teoricamente, tu acabas compensando pelo volume. Né? Aí entra o conceito, o que tu falaste agora do consumidor, Candinho, recorrência. Recorrência. Quando tu compra melhor, tu compra mais. Quando tu compra mais barato, tu compra mais. Tu gera recorrência. O negócio continua acontecendo. Escalabilidade. Quanto mais tu vende, menos percentual, mas maior é a arrecadação do governo. Deveria ter uma regressividade porque tu compensas o volume de arrecadado pela quantidade. Pelo né? volume, pelo volume, né? Exatamente. Quer dizer, o valor pelo volume, né? Quer dizer, então, assim... É uma política de estimulação, todos né? Os discursos que eu ouço em sentido contrário, não teve nenhum que me convencesse que eu estou errado. Podemos até estar errados nisso, né? Mas me parece que, do ponto de vista da lógica, né, eu acho que isso é inquestionável, né? Mas o que a gente vê é essa acomodação ao que está posto. Né? Mas está bem assim, estamos ganhando, recolhendo o suficiente para manter a máquina, está indo, deixa assim, né? Para que criar possibilidade de problemas? Então, eu acho que isso depende, evidentemente, que a formulação das políticas vai partir normalmente do executivo, mas isso depende de a gente ter boa representação parlamentar, né? Sim. Habilitada e preocupada com essas questões e não simplesmente, não é para falar de política, né? Quer dizer, não é para falar no sentido a gente acaba falando de que, puxa vida, teria outras coisas, outras questões para a gente abordar, mas puxa vida, esse jogo de trocas, de negociatas,
isso acaba maculando a ideia que a gente deveria ter de política, que é algo necessário para que as instituições funcionem, para que a economia ande, para que a vida flua de uma maneira melhor, em benefício de todo mundo, né? Quer dizer, não se trata aqui de a gente resolver problemas de lojistas, de comerciantes ou de um determinado segmento, se trata de a gente discutir as questões que envolvem a comunidade como um todo, né? E a partir do momento que vocês tiverem condições, como comerciante, como empresário, de vender produtos melhores e mais baratos, tu vais estimular o consumo, tu vais ter um consumidor mais feliz, mais potencialmente com condições de consumir mais, né? Consumindo mais. É uma cadeia, né? Me parece assim que é tão simples, a gente que está de fora, né, pelo menos, mas eu acho que pouca gente que deveria se preocupar com isso se preocupa no nível em que deveria se preocupar, né? Tem uma máquina pública pesada, né, para sustentar, a gente acaba se deparando com essas dificuldades. Pois eu acho assim, até, também isso o Ademir está fazendo sinal de que o programa acabou, que desagradável, estava ficando bom agora, né? Mas vamos conversar outras vezes, certamente, sobre essas questões, né? Inclusive sobre o funcionamento da máquina pública, que de repente ela não é pesada por ela mesma, mas pelos mecanismos que a tornam pesada, que a tornam emperrada na maior parte das vezes, né? Que emperram, né? Muito obrigado, Marli, muito obrigado, Lúcia, muito obrigado, Márcio. Foi uma alegria enorme estar com vocês, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de conversar. Eu espero viver mais um tempo aí para a gente conseguir. Com certeza, pelo menos com o programa, viver mais um tempo. O programa acho que vai, apesar de eventuais dificuldades que se tenha, né, o programa já não está, digamos assim, não tem tido pelo menos aquela frequência normal, mas a gente procura sempre, periodicamente, gravar programas novos, trazendo evidentemente os assuntos que dizem respeito ao interesse da comunidade santamariense e dos vários segmentos que a compõem, como é o caso de vocês. Muito obrigado e tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram do programa e até... na semana que vem terá programa novo, com certeza nós vamos gravar sobre um tema bastante interessante também. Até lá!